Deus seja louvado nos céus e na terra, honras e glórias seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo, que se dispôs a vir a esta terra como pobre. Ele se despojou de toda a sua riqueza e veio sobre a face da terra para resgatarmos-nos que estávamos perdidos, irmãos. Era um problema tão grande que somente Jesus poderia resolver. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, irmãos. Que problema grande, né, irmãos? Problema grande. Nós causamos um problema muito grande para Deus. E Deus tomou para si esse problema por amor a nós. Porque Ele viu que não tinha um justo sequer. Ele não viu alguém que Ele pudesse confiar para fazer a tarefa de Jesus sobre a face da terra. E por isso Ele enviou Jesus. E Jesus veio com uma missão de resolver o problema do pecado. Mas para isso, Ele tinha que se tornar em pecado sem ser pecador. Problemas que para alguns era inútil. Era inútil Jesus vir sobre a face da terra para tentar resolver o problema. Muitas pessoas ainda acham que a vinda de Jesus sobre a face da terra não surgiu nenhuma inutilidade ou nutilidade. São pessoas que estão agarrando com a tradição, com mentiras, e os olhos ficam fechados para ver a verdade. E por isso diz palavras que até fere a soberania de Deus por não entender a vinda de Jesus sobre a face da terra. O que pode, irmão, render de bom em um problema, irmãos? O que de bom pode resultar dos problemas? Irmão, se você não tiver problemas, você é o homem mais privilegiado da face da terra, porque todos têm problemas. E existem problemas que você não pode resolver. Existem problemas que se procura toda a medicina no mundo inteiro, gasta todo o seu dinheiro e não encontra a cura, a solução para o seu problema. Depois de toda essa sua aventura, dessa sua correria para um lado para outro, atrás da cura, atrás da solução do seu problema, que você não encontra, aí você vai, para um pouco, senta em uma cadeira, deita numa cama e começa a dizer: somente Jesus pode resolver o meu problema. E é somente Deus mesmo que pode fazer isso. Irmãos, se você for olhar, irmãos, em Gênesis capítulo 12, versículo número 10. Olha o que aconteceu lá. Por que Abraão desceu ao Egito? Atrás de solucionar o problema da fome. A fome era grande e ele tinha que descer ao Egito. Mas não era só isso, irmãos. E ele foi, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 10, versículo de número... 12, versículo número 10. Naquele tempo houve uma fome terrível, atingiu a terra de Canaã.
Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Observe, irmãos, que para resolver esse problema foi obrigado Abraão descer ao Egito. Mas o problema foi solucionado, irmão, e trouxe para ele, irmãos, trouxe para ele a alegria, o que ele queria, irmãos. Realmente, Deus resolveu o problema de Abraão, mas para isso, como eu já falei em um vídeo anterior, ele colocou a sua esposa em risco. Irmãos, quando houve escassez de alimento, Abraão foi ao Egito, onde havia comida. Então, o que foi que ele fez? Porque haveria a escassez de alimento na terra para a qual Deus havia acabado de chamar Abraão. Por que havia escassez de fome para a terra aonde Deus acabara de chamar Abraão, ou chamar Abraão? Este foi um teste para a fé de Abraão, e ele foi aprovado, irmãos. Ele precisava ir ao Egito para provar a sua fé. Ele não questionou a liderança de Deus, que diante dessa dificuldade, muitos crentes percebem que, quando decidem seguir a Deus, imediatamente começam ou encontram grandes obstáculos. Na próxima vez em que você enfrentar um desses testes, não tente se perguntar o que Deus está fazendo. Quando você está passando por uma prova, é Deus testando a sua fé. Então você não deve preocupar a Deus ou fazer qualquer tipo de pergunta a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. A única coisa que você tem que fazer é usar a sua inteligência que Deus lhe deu, como fez Abraão quando se mudou temporariamente para o Egito, à espera de novas oportunidades. Irmãos, os problemas, irmãos, geram oportunidades para serviço. Leia, portanto, aí Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 12. Filipenses 1, 12. Diz assim, irmãos: quero que saiba, irmão, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. O que aconteceu com Paulo? Você pode ler aí de 1 a Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 30. Aí você vai compreender o que aconteceu com Paulo. E ele obteve, como é que se diz? Teve oportunidade. Tanto é, irmão, que diz assim: estar aprisionado, irmão, faria com que muitas pessoas ficassem angustiadas ou desistissem. Mas Paulo encarou isso como uma nova oportunidade para transmitir as boas novas de Cristo. Paulo percebeu que as circunstâncias não era tão importante como o que ele fazia com elas, convertendo uma situação má em uma boa. Ele alcançou os soldados romanos que constituíam a guarda do palácio, encorajou aqueles que tinham medo de perseguição. Podemos não estar na prisão, mas ainda temos oportunidade para sentir desencorajados. Momento de decisões, problemas financeiros, conflito familiar e conflito na igreja, ou a perda de nossos empregos. Tudo isso são problemas que Jesus pode solucionar. A maneira como agimos em tal situação refletirá aquilo em que cremos. Se nós cremos em Deus, nós vamos apenas esperar. Se não cremos, nós vamos tentar procurar uma maneira,
uma fórmula de solucionar o problema. Aliás, solucionar o problema. Irmãos. A maneira como Paulo, irmão, procure maneira de demonstrar a sua fé, mesmo em má situação. Que situação melhores ou não, a sua fé ficará mais forte. É isso que Deus quer mostrar a você e fazer com você, que a sua fé fique mais forte. Vamos ler mais um versículo e fazer um rápido comentário, depois a gente vai encerrar o vídeo, agradecendo a todos que estão assistindo. 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 2. 1 Tessalonicenses. Isso. Primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, Colossenses. Eu vou ler aqui nessa versão. Diz assim, irmãos: prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Irmão, os problemas podem ser uma confirmação de que estamos vivendo por Cristo e para Cristo. Os problemas são uma confirmação, irmãos. Quando vivemos por Cristo e para Cristo, irmão, passamos por problemas, porque estamos tentando ser pessoas de Deus em um mundo perverso. Algumas pessoas dizem que os problemas são resultado de pecado ou de falta de fé, mas Paulo ensina que podem ser parte do plano de Deus para os crentes. Os nossos problemas não podem nos ajudar a olhar para o céu, a olhar para fora e para cima, e não para dentro. Jesus. Eles também podem edificar um forte caráter e pode nos proporcionar oportunidade para consolar outras pessoas que também estão em dificuldade. Os seus problemas podem ser um sinal de que você está defendendo ou representando a Deus. Quando você está sofrendo, você está representando Deus. Jesus veio sobre a face da terra, sofreu, mas resolveu o problema. Em parte, claro. Ele não resolveu todos os problemas porque as pessoas se recusaram de ter os seus problemas solucionados. Mas todos aqueles que chegaram até onde Jesus resolveu o problema. Seja qual for o problema que você esteja passando, Deus resolve o seu problema. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo grandiosamente, a você que nos assistiu. Solicito a você carinhosamente que se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.